Bom dia a todos, eu sou Rossano Fiorelli, acadêmico da Academia Nacional de Medicina e responsável pelo módulo de cirurgia do curso de emergências clínicas, coordenado pelo acadêmico José Galvão Alves, da Academia Nacional de Medicina, em parceria com a Jaleco e a DASEDUCA. Na manhã de hoje, nós teremos duas conferências. A primeira realizada pelo Dr. Nelson Piccolo, que é cirurgião plástico formado na Escola de Cirurgia Plástica do professor Ivo Pitangui, com grande experiência em queimaduras e atualmente diretor do Instituto Nelson Piccolo em Goiânia. A seguir, nós vamos ter o professor Davi Spillmann, que vai nos falar sobre afogamento, uma das maiores autoridades nesse tema no país e no mundo. O professor Davi Spillmann é ex-chefe do Serviço de Terapia Intensiva com foco em afogamento do Hospital Municipal Miguel Couto e tenente-coronel médico da reserva do Corpo de Bombeiros, onde foi chefe do Centro de Recuperação de Afogados do mesmo. O professor Davi Spillmann tem grande experiência e é um eminente palestrante no mundo inteiro sobre o tema afogamento. Portanto, aproveitem essas duas aulas e, após as mesmas, o professor Nelson Piccolo e o professor Davi Spillmann estarão disponíveis durante 30 minutos para tirar dúvidas ou um bate-papo informal com aqueles que assim desejarem. Então, aproveitem bem essa manhã de domingo. Um grande abraço a todos. Bom dia, boa tarde. Meu nome é Nelson Piccolo, nós trabalhamos em Goiânia. Somos uma família que trabalhamos com queimados. Tivemos a honra de ser convidado para apresentar nesse importante evento, fazer uma apresentação sobre o tratamento de queimaduras agudas. Eu sou cirurgião plástico, então nós vamos nos ater mais ao lado cirúrgico dessa entidade. Obviamente, nós não tratamos as queimaduras, a gente trata pessoas com queimaduras, então a pessoa tem que ser tratada como um todo, mas por questões práticas, nós vamos nos ater principalmente aos aspectos cirúrgicos do tratamento das queimaduras. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar no começo do século, quando a Johnson & Johnson trouxe Integra para o Brasil, fizemos parte do estudo inicial, e as nossas viagens para São Paulo foram custeadas pela Johnson & Johnson. O que, eventualmente, a Sociedade Brasileira de Queimaduras, obviamente, aprovou o uso, e vou estar comentando um pouco sobre a Integra, não porque a gente tem alguma preferência especial sobre ela, mas porque ela foi a primeira a vir para o país, e ela é basicamente uma das alternativas principais para a cobertura da ferida queimada quando é excisada. O grande problema do tratamento de pessoas com queimaduras no nosso país é que essas são lesões de um espectro muito variado, necessita obrigatoriamente um tratamento no local específico, e o método de tratamento geralmente acompanha a evolução da lesão. Obviamente, sempre considerando o paciente como um todo. Nós tratamos pessoas com queimaduras e não queimaduras, mas isso para o nosso país traz uma dificuldade típica de ter o centro de queimado especializado. Às vezes, mesmo nas grandes cidades, nós temos dificuldade de transferir o paciente para o centro especializado, o que pode levar algumas horas, alguns dias. Então, se faz de suma importância que nós tenhamos, nós como cirurgiões, e obviamente o clínico, o intensivista, tenha a noção de como tratar esses pacientes. Nós, cirurgiões, temos uma obrigação maior, porque temos que agir de uma forma sempre pensando na função eventual daquele paciente, principalmente se for uma lesão mais profunda, ou mais intensa, ou mais ampla, que tenhamos que intervir precocemente para prevenir uma complicação, ou mesmo permitir que o paciente tenha uma evolução boa, como é o caso, por exemplo, das extremidades que possam ter comprometidas, e a gente tem que agir com esclerotomia ou fasciotomia. O método, basicamente, ele é um método onde a gente visa a remoção da lesão profunda e a proteção da lesão superficial para que essa não evolua. E os pacientes, os nossos pacientes no Brasil, geralmente são pessoas de baixa renda, de pouco nível cultural em relação eles ignoram o risco de ser atingido por uma queimadura. Constantemente as crianças são mantidas na cozinha enquanto a mãe ou a secretária está preparando a refeição. Isso leva a uma série de acidentes, 70% dos acidentes com crianças
ocorrem na cozinha. Mais recentemente, infelizmente, com essa pandemia, que aumentou muito o uso do álcool, nós até achávamos que aumentaria muito a incidência de queimaduras com o álcool líquido, mas talvez pela preponderância maior do álcool gel e algumas preparações não são muito eficientes ou quimicamente estáveis, nós temos tido alguns casos muito surpreendentes de álcool gel, onde o gel se separa do álcool e algumas pessoas que não têm assim uma noção muito grande do risco que vão brincar com álcool gel. Nós chegamos a ser vários casos de pessoas que esparramaram álcool gel no corpo para provar para a mãe, para a sogra, para a amiga, para a mulher, numa brincadeira que não pegava fogo e pegou fogo. Tem pessoas que queimaram 70%, 80% do corpo dessa forma. Então, basicamente, o nosso paciente ignora o risco, ele não tem a noção real do que pode acontecer e, eventualmente, vir a causar esse tipo de lesão. E, como eu disse, procura hospitais gerais, então é uma obrigação, vamos dizer assim, do grupo que está num pronto-socorro de um hospital geral, ter essa noção, pelo menos básica, de tratamento, porque o espectro é muito grande e o tratamento pouco evoluiu. Aqui é uma fotografia com 10 anos do nosso serviço abriu em 1968, aqui já tinha 10 mil pacientes, ilustrando justamente que apesar de nós termos hoje uma quantidade muito maior de pacientes, hoje nós estamos com 370 mil, a entidade em si não modificou. Existem algumas vantagens de tratamento atual com melhores condições, curativos atópicos melhores e tudo mais, mas o tratamento cirúrgico evoluiu muito pouco no sentido de que somos ainda basicamente o mesmo cirurgião das décadas passadas, visando remover o mais rapidamente a lesão e permitir o mínimo de dano possível. Temos, obviamente, teóricos, nós dividimos a queimadura em superficial, intermediária, profunda e de espessura total. A mais comumente conhecida como primeiro, segundo e terceiro grau, e o segundo grau superficial e o segundo grau profundo, constantemente de uma forma mais didática, mas entre nós, o jargão da equipe multidisciplinar que trata o queimado, isso é uma língua frequente e nós conversamos sobre o paciente em relação à espessura e em relação à área, visando justamente prevenir ou saber a gravidade daquele caso. Douglas Jackson, na década de 50, definiu as queimaduras como várias zonas, onde haveria uma parte central, uma zona de coagulação, uma parte periférica, uma zona de isquemia, e uma parte mais periférica, uma zona de hiperemia, como vocês podem ver nesse desenho, nessa mãozinha queimada dessa criança que encostou um ferro de passar roupa, segurou um ferro de passar roupa. A grande, vamos dizer assim, a necessidade básica e primordial do médico, da equipe multidisciplinar que trata o paciente com queimaduras, é impedir a progressão da lesão, porque comumente quando a lesão é maltratada, ou a pessoa não recebe ressuscitação suficiente, ou não existe um bem-estar clínico daquele paciente, a zona de inflamação pode evoluir para a zona de isquemia, a zona de isquemia pode evoluir para a zona de coagulação e assim por diante, ou seja, aumentando a área de queimadura, tanto em extensão como em profundidade. Esta evolução desse tipo de lesão, ela causa, obviamente, uma complicação, pode causar complicações na evolução do paciente e no tratamento. A queimadura talvez mais conhecida das pessoas que sofreram queimaduras, ou as pessoas que sabem de alguém, é a de segundo grau, mas a queimadura de primeiro grau, surpreendentemente, se tornou mais frequente nessa época de pandemia. Acho que as pessoas ficaram mais sós ou mais confinadas, e aí no o Quintal Club voltou a ser algo de uma certa frequência. Nós passamos a ter bastante mais queimaduras desses últimos ano e meio, desses últimos 18 meses. A paciente geralmente é uma mulher que vem e nos procura com a dor intensa. Obviamente isso compromete só a epiderme com a extensa vermelhidão, e geralmente é mais nós temos que tranquilizar o paciente, obviamente proteger ocasionalmente com creme de corticóide, ocasionalmente com creme de bacteriostático tópico, mas geralmente evolui muito bem em 2 a 3 dias com a recuperação da lesão. A queimadura mais típica é a segundo grau, seja ela parcial ou profunda, onde mais comumente a gente vê as bolhas, sejam elas rotas ou ainda presentes na lesão, e, obviamente, com bastante dor, e esse paciente, então, necessita de um cuidado muito mais intenso, no sentido de que nós tentamos prevenir a evolução daquelas áreas de Jackson, ou que a lesão se contamine e venha a ser uma lesão de terceiro grau. Comumente, no nosso meio, a queimadura por álcool, óleo, água, a criança, por exemplo, puxou uma panela de leite fervendozinha e assim por diante.
A queimadura de terceiro grau, mais rara, em termos de áreas extensas, mas obviamente muito mais severa, causa o dano completo da estrutura da pele, toda a sua espessura, ocasionalmente atingindo áreas mesmo mais profundas, além da derme, e a pessoa não tem dor porque a terminação nervosa foi também queimada. E o aspecto tipicamente num couro, não tem bolhas. Na criança, ocasionalmente, fica parecendo que houve um salpicado, somente criança muito clarinha, fica parecendo que houve um salpicado vermelho, que os vasos são necrosados também, e fica parecendo uma pimentinha vermelha na área, claro, que ocasionalmente pode enganar uma pessoa menos acostumada e achar que é uma queimadura mais superficial. E ela é mais comum em agentes mais graves, como químicos, eletricidade, um contato prolongado, que a queimadura, obviamente, é uma função da temperatura do agente com o tempo de exposição. Isso serve tanto para o frio, como a radiação ou produtos químicos. A queimadura por fio mais comum é uma pessoa trocar o botijão de gás. Então, o gás escapa para um sistema de Venturi, se perde grande quantidade de calor e, ocasionalmente, o paciente ou a paciente, comumente é uma mulher, sofre queimaduras de segundo ou terceiro grau por frio, no nosso meio. Né? Obviamente, nos países que têm inverno, tem queimaduras por frio com muito mais frequência. Basicamente, a fisiopatologia, aqui de uma maneira bastante simplificada, só para nós atender, existe uma série, a lesão em si, ela causa uma série de descargas adrenérgicas, gera radicais livres, existe, obviamente, a cascata do ácido araquidônico para o lado, vamos dizer assim, entre aspas, ruim, o sistema de coagulação se transforma e é ativado, o sistema imune, obviamente, tentando se defender, então libera essas várias substâncias que são substâncias, então, que vão interagir de uma maneira nociva, causando uma microtrombose ou trombose da microcirculação, eventualmente com edema, porque, obviamente, as células se separam, as células endoteliais se separam, uma grande quantidade de líquido e algumas proteínas vazam para o terceiro espaço, o que, além de diminuir o volume circulante, podendo, inclusive, levar o paciente com uma área extensa ao choque, causa, principalmente do ponto de vista de tecido, a necrose, porque a circulação não se mantém de uma maneira eficiente, não é o ativo o suficiente para manter aquela área, seja ela mais superficial ou mais profunda, com a circulação nutriente também, que remove os eletrólitos, e aí, então, traz uma dificuldade muito grande nessa evolução, levando basicamente à necrose. Essas alterações, obviamente, são cuidadas pelo intensivista, pelo médico que está em cuidado, pelo clínico. E a extensão é medida, então, em termos de porcentagem, de uma maneira bastante prática, considerando que a palma da mão é 1% e que os segmentos do corpo são em torno de 9%, sendo que a frente e o dorso são considerados 18%, sendo que a criança, a cabeça é muito maior. Então, a criança que puxou uma panela de leite, ela queimou a cabeça, na realidade, ela pode ter queimado 1/5 do corpo. Então, nós devemos levar em consideração isso conforme a criança cresce, obviamente nós crescemos, essa proporção vai mudando e se reestabelece em 9% por segmento e 36% no torso, vamos dizer, 18% na frente e 18% atrás. As entidades que tratam queimaduras e as entidades que nos cobrem, obviamente, consideram, então, a queimadura como pequena, média e grande, e assim é também nos convênios. O pequeno queimado seria uma área pequena, obviamente, 5% de terceiro grau, de segundo grau em crianças e menor que 10% em adultos, e de médio queimado já entrando, então, terceiro grau numa área de 5% em crianças, menor do que 5% e menor que 10% em adultos, e qualquer lesão de segundo grau que envolva, então, mão ou pé, ou face, ou pescoço, ou axila, ou grande articulação. E o grande queimado, obviamente, é grande em área, como também em extensão e em profundidade, lesões do períneo, lesões que tenham queimadura de segundo grau na mão, no pé, no face, no pescoço, ou axila, ou qualquer área que tenha, obviamente, lesão inalatória, ou politrauma, ou choque, ou doenças sistêmicas ou consumptivas, alguma coisa que vai fazer daquele paciente um paciente que necessita de um cuidado maior. Os cuidados imediatos com a lesão, se a pessoa está, obviamente, num ambiente que ela tem a noção da proteção, ela deve lavar a área envolvida até a dor passar. Isso vai impedir a progressão da lesão, vai ter menos calicreínas, menos substâncias nocivas que vão chamar mais células, que vão liberar mais estruturas nocivas, então vai impedir a progressão da lesão. O nosso serviço foi fundado em 68 por nossos pais, visando oferecer o tratamento completo ao paciente queimado, mas principalmente tratando o paciente como um todo.
Nosso pai faleceu em 1988 e agora nós já estamos, então, na terceira geração e temos uma rotina mantida, como eu disse, há muito tempo, de uma forma bastante rotineira, porque os pacientes, como eu disse, se repetem nos erros, nos cuidados caseiros, ainda é muito comum no Brasil. O cuidado inicial seria um curativo oclusivo com a proteção da lesão, trazendo, então, conforto emocional e físico para esse paciente no médio e no pequeno queimado, e no grande queimado, obviamente, ele será internado. No nosso caso, a instituição é específica para queimadura, mas num grande hospital ele vai ser transferido para o centro de queimados do próprio hospital ou para o centro de queimados indicado naquela cidade. O curativo sempre com o melhor agente tópico disponível e as medidas que forem necessárias para trazer o suporte para esse paciente. Especificamente, a partir do momento que o paciente está internado, pode ser necessário a nutrição enteral imediata, pode ser necessária a ventilação não invasiva e, para nós, do ponto de vista cirúrgico, o diagnóstico preciso da perfusão periférica e da habilidade dessa pessoa, então, a respirar com facilidade no caso de uma queimadura do tronco. Os cuidados são tão incentivos quanto os necessários, proporcional, obviamente, à gravidade do caso, mas o objetivo principal como cirurgiões é que nós possamos remover a área de terceiro grau na primeira semana e permitir a cobertura daquela área com um tecido adequado, ou um substituto adequado, ou melhor tecido, um substituto adequado. Nessa situação específica da área de terceiro grau, esse é o objetivo, mas obviamente nem todos os pacientes que nós tratamos têm a área de terceiro grau, que tem queimaduras enormes de segundo grau. Então, a manutenção da ferida, impedindo a progressão da lesão, tanto na forma por contaminação, como a permanência de tecido necrótico, faz parte do tratamento. Então, a intervenção cirúrgica é necessária que ela seja precoce. O paciente, obviamente, tem que ser tratado por um time, fisioterapia, terapia ocupacional. Ocasionalmente, nós usamos a enxerto de gordura como terapia ancilar e tentamos fazer as cirurgias reconstrutoras no tempo certo, sempre objetivando a reinserção psicossocial do paciente. Essa gravidade depende, então, da extensão e da profundidade, no caso do paciente ter ou não lesão inalatória, e nas lesões circunferenciais do corpo, nós precisamos intervir para liberar a respiração. E nas lesões circunferenciais das extremidades, nós devemos diagnosticar se existe ou não a necessidade para fazer uma fasciotomia ou uma escariotomia, principalmente em lesões elétricas, onde é muito importante tentar estabelecer a quantidade de tecido que morreu profundamente e se isso pode trazer ou não, a presença desse tecido morto pode trazer complicações tanto do tecido morto como da própria edema num compartimento facial, intrafacial, que não ocorrerá a distensão. Então, a decisão, fazemos esclerotomias, fasciotomias, o desbridamento, a excisão, isso então é baseado na evolução imediata do paciente, no caso das lesões de extremidade, onde é feito, então, no caso das esclerotomias, são incisões para liberar o fluxo sanguíneo ou facilitar as excursões respiratórias. Pode ser realizada sem anestesia ou com sedação intravenosa, porque a área de lesão, geralmente a terminação nervosa também está queimada, então existe uma sensibilidade menor. E há um negócio muito importante para nós que lidamos com isso no dia a dia, é que os pulsos arteriais do antebraço distal não trazem segurança em relação à perfusão da musculatura intrínseca. E então nós usamos, há muitos anos já, publicamos sobre isso inclusive, a oximetria como indicação de perfusão. Uma saturação menor que 90% ou uma diferença maior que 6% da extremidade sã gera então necessidade da cirurgia. A esclerotomia é feita para liberar o fluxo sanguíneo e a fasciotomia é quando ocorre a síndrome, a suspeita da síndrome de compartimento. E a saturação normal sugere, então, circulação normal. Nós não usamos o Doppler, porque o Doppler pode trazer um falso positivo, porque o sangue bate no coágulo, o coágulo se move e o Doppler percebe isso como movimento. Então, antigamente era a indicação para a cirurgia, mas hoje nós... Então, no caso específico da mão, nós temos aqui a artéria radial do indicador, a artéria ulnar do indicador, então o arco palmar profundo com a artéria radial se comunicam dessa forma. Então, se nós temos saturação no indicador, nós temos a ablação completa da mão, inclusive para os intrínsecos. Antigamente, nós usávamos o Doppler, mesma coisa no pé. A artéria plantar com a artéria dorsal se comunica no primeiro espaço, utilizávamos o Doppler, mas como eu comentei, atualmente usamos o oxímetro do pulso,
porque isso traz muito mais rápido, agora, então, principalmente, qualquer um tem um oxímetro em casa, com esse horror que é essa doença, e basicamente, mesmo com lesões profundas como essa, a gente pode ver se ocorre ou não a circulação. No caso específico dessa mão, uma lesão bastante profunda, a mão, obviamente, não tinha não podia sentir nem o pulso, nem a saturação. Após o deslizamento, a gente vê essa saturação já com pulso, mas a saturação insuficiente. Após a esclerotomia, então, recuperando a saturação. A ideia é exatamente essa, nós queremos recuperar a perfusão e operamos na ausência de oximetria ou a saturação menor, o sinal de Doppler nós não obedecemos mais, nem utilizamos mais, ou no caso de duas mãos ou as 4 extremidades, seja ela qual for, a diferença de maior de 6% de saturação. Do ponto de vista da respiração, é clínico. A dificuldade é óbvio com lesão do terceiro grau nessa situação, e existem, claro, vários métodos de fazer isso, mesmo porque toda essa área vai incisada, então é preciosismo falar incisa-se aqui, incise-se ali, você quer trazer uma liberação suficiente, lembrando que as mulheres respiram principalmente pela barriga, então no caso do sexo feminino, essa liberação tem que ser mais ampla, ou às vezes com mais incisões no caso da barriga, como é o caso tipo dessa criança, essa jovem adolescente de 14 anos que desmaiou dentro de um forno de mandioca. É importante, eu acredito que seja importante mostrar isso, porque nós, às vezes, tá tudo queimado, tá tudo igual, ou é diferente, a gente esquece da topografia. Então, nós fazemos algumas sequências aqui, eu gostaria de discutir com vocês, apresentar para vocês. É importante que a radial seja feita primeiro, ela parece esquisita, parece estar no lugar errado, mas a gente segue o osso rádio, obviamente, e essa área é uma área que normalmente não encostamos, então a gente começa por aqui. Estou cortando todo o tecido subcutâneo, inclusive até o tecido subcutâneo, obtendo, então, melhora. Obviamente, sempre monitorando com a oximetria. A incisão ulnar só é feita quando nós não recuperamos a oximetria após a radial. A ulnar, ela vai ter que, eventualmente, ser enxertada, pode-se ter uma cicatriz, então a gente sempre deve evitar fazer primeiro o lado que não se apoia, fazendo só o lado que apoia, porque é uma cicatriz, vai apoiar a pessoa, se Deus quiser, vai sobreviver e vai ter essa cicatriz incomodando o resto da vida. O mesmo pensamento no caso da mão. A gente faz as áreas que não têm apoio inicialmente e fazemos a incisão, nós particularmente, existe mais de uma forma de fazer, obviamente, do dorso do segundo e do quarto metatarso, que é a metacarpo, que aí não há possibilidade de retração nos espaços interdigitais. E o quarto e o quinto dedo nós fazemos a parte radial, porque nós geralmente tocamos a parte ulnar nesses 2 dedos e a parte radial nesses 2 dedos. E fazemos o outro lado só se é absolutamente necessário, justamente com o mesmo princípio, evitando então a possível cicatriz numa área de apoio. E quando pensamos em descomprimir a musculatura intrínseca, usamos uma Kelly, que é introduzida fechada e se abre com a liberação imediata, é dramática quando a gente fazemos isso. Nós conseguimos dessa forma, do lado do osso, do lado de cada osso, descomprimir 7 compartimentos da mão. A esclerotomia, fasciotomia, a liberação do túnel do carpo nas lesões elétricas segue o mesmo raciocínio, sendo que nós queremos sempre pensar que pode acontecer tanto o esmagamento quanto a lesão elétrica, uma lesão por a síndrome do compartimento, o aumento da pressão impede a circulação e impedindo a circulação vai causar lesões, tanto nervosas como musculares, a longo prazo. Contratura de Folkman é mais classicamente conhecida desta forma. E nós, então, se tivermos dúvida, seguimos a clínica. E o aumento da dor na extensão passiva do grupo muscular do compartimento envolvido, seja extensão estudando o flexor ou flexão estudando o dorsal, é a nossa principal guia, porque do ponto de vista prático, ninguém vai ficar pondo catéter de Wick, esses negócios medindo pressão. Você vai realmente seguir a sua clínica, porque a clínica é soberana. Então, se existe aumento da dor, o aparecimento da dor, já se toma atitude do ponto de vista de tratamento. E a diminuição da sensibilidade, ela pode estar presente, nem sempre está presente, pode estar presente, definitivamente sugere o diagnóstico. E se você quiser um preciosismo, fazer o MG no caso vai mostrar a insuficiência da transferência nervosa, e aí você deve se agir imediatamente, principalmente no túnel do carpo. A pressão intercompartimental, no caso de você ter a paciência de medir a pressão intercompartimental, a gente não pega tanto a pressão em termos de valor, a gente pede tanto em inserção de diferença em relação à diastólica arterial, que seria o que realmente contaria, no caso da pressão estar muito próxima da diastólica, não vai haver difusão.
Aqui um exemplo da inervação, no caso onde há necessidade, comparado ao próprio paciente com ele mesmo, vamos dizer, você vê que não tem a condução é muito diminuída, e nesse caso, então, também estaria indicado o tratamento do túnel do carpo. Então, nós operamos quando a saturação é baixa, ou uma grande diferença, se tem dor onde previamente não existia, ou se a pressão intercompartimental está muito próxima da diastólica. E nós fazemos uma incisão egoísta, vamos dizer assim. A gente faz um tipo de incisão que não atinge a região, onde nós possamos seguir tanto para o dorso como para a porção ventral e atingir, então, todos os grupos musculares, podendo, inclusive, estender para o braço proximamente ou no túnel do carpo distalmente, sempre lembrando do epicôndilo medial e o nervo ulnar que passa aqui atrás. Então, nós fazemos a incisão anterior a ele, ou tentando justamente atingir os grupos musculares, que no caso especificamente do antebraço, alguns anatomistas consideram como 3 grupos, alguns anatomistas consideram como 4. A resposta é dramática, a incisão em si traz a separação, e aqui nós podemos ver um caso mais recente, um filme um pouco melhor, onde nós já fizemos a incisão, estamos separando inclusive a face muscular imediatamente presente na superfície dos flexores, e esse objetivo é justamente que a gente sinta o tecido completamente maleável ou diagnostique o tecido como morto. O tecido morto não é tão maleável quanto o vivo. Esse é o aspecto imediatamente do procedimento. Aqui, no caso, uma lesão de 3º grau muito grande aqui nos impediu de cobrir essa área. Então, faz-se alguns pontos de ancoramento, usa-se um curativo tópico melhor que você tiver disponível, obviamente, obtendo, então, a separação dos espaços. Na perna, nós deveríamos ser extra cuidadosos, porque nós temos quatro compartimentos, a vascular, mas que também deve ser tratado, e quando nós fazemos a fasciotomia na perna, nós temos que ter certeza que chegamos até o osso, porque nós queremos descomprimir por completo. Em lesões por alta voltagem, é muito comum ter que operar a perna. No caso do túnel do carpo na lesão elétrica, é basicamente as parestesias de uma mão previamente normal que nos levam a esse tipo de procedimento. E o objetivo é liberar o túnel do carpo do ligamento transverso. É um procedimento, isso aqui é tempo real, é um filme antigo, nós vamos ter um filme mais moderno, isso é tempo real, demora 20, 30 segundos para você fazer a separação, e indo um pouquinho aqui, já identificando os ramos do nervo mediano. Aqui é comum que o ramo que vai para a região tenar seja bem visível, ocasionalmente ele atravessa o retináculo, então é importante nós termos essa noção e irmos bem devagar, um festina lente, um rápido devagar, justamente para impedir aqui um filme mais moderno. A gente vê então que imediatamente nós temos gordura, a face palmar é esbranquiçada, às vezes nos assusta no começo, seria o retináculo? Não seria o retináculo, porque imediatamente abaixo dela também tem gordura. E aí nós chegamos então ao retináculo, ocasionalmente tem fragmentos da musculatura intrínseca do primeiro espaço, onde então você vai cortando e vai vendo a aparência das estruturas mais nobres. Aqui o ramo da região tenar, o nervo mediano facilmente visível e o retináculo completamente aberto, onde então a gente só fecha a pele. Nós não fechamos o retináculo, deixamos ele aberto, o objetivo é esse, para impedir, obviamente, a compressão do nervo mediano. Um paciente, então, fica com a mão elevada e evolui normalmente. A técnica que nós utilizamos foi criada por nosso pai na década de 50 ainda, em concomitância com uma outra colega nossa, Zora Yazenkovic, que os dois se conheceram somente no final da década de 60, mas faziam basicamente o mesmo tratamento. O desvidamento cirúrgico e a excisão era fundamental. As lesões, aqui Nelson Piccolo com Charlie Fox, que inventou a sulfadiazina de prata. Os americanos, então, tiveram o benefício desse tratamento tópico desde o início da década de 60, mas infelizmente eu, por exemplo, me treinei inicialmente nos Estados Unidos, no começo da década de 80 ainda não se fazia o desbridamento da queimadura, justamente porque eles confiavam muito no tratamento tópico, o paciente ficava banhado naqueles cremes e demorava-se muito então para liberar toda aquela necrose. Passaram a ser feito a partir do desenvolvimento da Integra na década de 80, onde então passou-se a fazer a incisão para poder recobrir. O pai era professor, apesar de cirurgião geral, era professor de farmacologia, e criou inicialmente uma solução de celulose para proteger a ferida. O paciente ficava com essa solução temporária, que era reaplicada de 2 em 2 dias, no caso do 2º grau, e nas lesões mais profundas eram debridadas ou excisadas completamente. Aqui um caso típico de 2º grau, rapidamente a ferida é limpa, o agente tópico é aplicado e um curativo confortável é feito, e esse curativo então é repetido diariamente. No caso da necessidade de uma excisão, a técnica inicial
vamos dizer, publicada, foi feita por Zora Jazenkovic, nasceu em Iugoslava, morreu na Eslovênia depois da separação, ela nasceu na Eslovênia, e a ideia era justamente a remoção precoce do tecido morto. O chefe dela mandou ela para Maribor, ainda na década de 50, e ela viu uma necessidade de criar alguma coisa para tratar os queimados naquela região. Onde basicamente vai ser cisando, ela comparou a uma tangente, que é uma linha imaginária que toca o raio de qualquer esfera, perpendicularmente, até que se obter sangramento. Nós vamos ver alguns exemplos aqui. Qual é a principal dificuldade dessa técnica? Que, obviamente, tem que ser feita por cirurgiões hábeis, no sentido de já terem feito várias vezes e terem a noção de... Porque nós, obviamente, não vamos esperar sangrar. Tem até um caso aqui onde eu mostro sangramento, mas a gente faz isso ou com o controle da adrenalina ou com controle por tuniquete. Então, não se faz hoje esperando sangrar. Mas o paciente ocasionalmente sangra e nós, no nosso serviço, nós repomos quando o hematócrito está abaixo de 25%, albumina menos de 3% ou existe uma plaquetopenia. Pacientes com testemunhos de Jeová, nós devemos ser muito mais cuidadosos, não usamos essa técnica. Nos Estados Unidos, eles usam larvas de fetos. Aqui nós fazemos tratamento químico ou biológico e, obviamente, temos que tomar todos esses cuidados, principalmente no paciente que tem grande queimado, onde todo o laboratório é feito no esquema pediátrico, minimizando o máximo possível a perda de sangue. E a excisão gera sangue, gera perda sanguínea, essa perda é medida quantitativamente e reposta like with like, ou seja, perdeu sangue é reposto com sangue. A excisão nós tentamos fazer até o 7º dia, obviamente, ocasionalmente pode demorar mais tempo, mas quanto mais cedo, menos sangramento, talvez menos infecção. Nós fizemos um estudo há alguns anos, vou comentar com vocês. O autoenxerto em grandes queimados, ocasionalmente é necessário que seja feito em malha. No Brasil, nós temos hoje 4 bancos de pele, onde ocasionalmente pode-se conseguir pele, o homem-enxerto. Existe uma certa burocracia, mas não é nada impossível. Mas, infelizmente, o SUS não ressarce a obtenção. O cirurgião que faz a obtenção de pele não é ressarcido, o serviço não é ressarcido, e tem uma série de outros não estímulos à obtenção de pele. Então, uma alternativa é usar nitrato de sério, atrasando, então, a liberação do complexo lipoproteico e permitindo, então, que a área de 3º grau fique endurecida por mais tempo e você possa fazer uma excisão mais tardia. Nós, obviamente, preferimos o enxerto com lâminas inteiras, e o objetivo é fechar a ferida. Existe uma série de alternativas. Hoje em dia, a pele de tilápia, originalmente eu participei do grupo, mas hoje o Edmar Maciel, o Marcelo Borges do Ceará estão anos-luz na evolução disso aí, e eu acredito que muito rapidamente nós teremos a pele de tilápia disponível, limitada para tratar os nossos pacientes. Aqui um exemplo típico do adrenalina, a excisão, no caso aqui usamos uma lâmina de Gillette partida ao meio, temos então a excisão tangencial até o sangramento, e fazemos, então, enxerto de pele na área imediata. Pode-se usar o dermátomo e obter, da mesma forma, uma excisão. E aqui um exemplo que foi feito sem adrenalina, para que vocês tenham ideia que realmente nós queremos ter um sangramento punctante, né, pontual, de uma maneira eficiente. Normalmente nós não fazemos dessa forma, é uma demonstração didática, que qualquer um que fizer isso 2, 3 vezes, rapidamente vai perceber a dificuldade do tecido, a curva de aprendizado é muito curta, não é necessário, então, fazer que você tenha realmente o sangramento, você pode fazer com uma solução de excisões, no caso, com adrenalina. A excisão sem sangramento foi preconizada por David Randall. Nós fizemos um estudo há muitos anos com 30 pacientes, 15 e 15, e a única coisa que aconteceu de diferente em relação ao paciente que foi precocemente, eu digo horas após o acidente, é que eles usaram menos transfusões. A anestesia fica louca, não quer fazer isso de jeito nenhum, e para nós a única coisa foi isso, a mortalidade foi a mesma, a mortalidade, e houve um uso menor de em torno de 20% de transfusões no paciente que foi excisado precocemente. A rotina, então, nós cobríamos com pele de rã, 2 dias depois a pessoa voltava, era reavaliada, era completada a excisão e das mais variadas formas. Aqui, no caso, um caso que nós fizemos a excisão há 2 dias atrás, cobertos com pele de rã. Hoje nós estamos fazendo um enxerto e complementando a excisão. Daqui 2 dias a volta e continuamos o enxerto e assim por diante. A parte excisada hoje é coberta com o curativo melhor que você tiver, a excisada há 2 dias atrás é coberta com enxertos em malha.
No caso de uma infecção, age-se da mesma forma. Um caso mais rápido, numa área menor, você pode fazer o enxerto imediato, obtendo então a cura do paciente em alguns dias, coisa de semana, 10, 12 dias, o paciente está curado. Os enxertos, obviamente, estão em prática há muitos anos. A Riverdam foi um grande patrocinador. Olhei Tisch, conseguiram aderir o nome deles ao enxerto fino, só didaticamente, rapidamente. Wolfgang Krause, por muito tempo, foi sinônimo de enxerto de pele total. Hoje em dia isso não é ensinado mais, mas a gente ainda lê livros. E Brown, Harold Brown, foi prisioneiro nas Filipinas na Segunda Guerra Mundial. Era um cirurgião, principalmente ginecologista, mas aqueles cirurgiões antigos, Surgery, Gynecology and Obstetrics, e ele bolou o dermátomo. Por muitos anos nós usamos o nome de Brown relacionados ao dermátomo e popularizaram, então, enxertos, no caso, um pouquinho mais espesso, entre 10 a 22 milésimos de polegada. Didaticamente, o autoenxerto, obviamente, é da mesma pessoa, o isoenxerto é do irmão gêmeo idêntico, o aloenxerto é da mesma espécie, o enxerto seria de outra espécie, no caso, a pele de tilápia, a pele de rã, e a gente, obviamente, quer recobrir o tecido para que o corpo se sinta curado e pare com todos aqueles processos nocivos. A área doadora vai trazer a cor, então se você puser o enxerto da coxa na face, vai ficar escuro, o suor é da área redentora e o cabelo é da área doadora. Se tirar um enxerto um pouco mais gesso e levar pelo, onde for, ele vai ter pelo. A área doadora, para nós, de escolha é o couro cabeludo, porque existe uma grande risco de outras áreas, e para o paciente sofrer uma queimadura, tudo é importante. Obviamente, se é um grande queimado, vai ter que se usar outras áreas, mas nós usamos o couro cabeludo, enxertamos uma solução de salina para que o edemato passe por uma área que, vamos dizer assim, reage a pressão dele e obtém esse de pele de uma maneira prática, num couro cabeludo, obtém até 50 temporal em termos de pele, e você pode reagir tão rapidamente como há 4, 5 dias e tirar a pele novamente, dependendo da espessura que foi tirada originalmente. E tem a vantagem, você pode deixar uma quantidade de cabelo periférica, principalmente para moças. Aqui é uma evolução com 3, 4 dias, já apresentando o cura, e a pessoa, então, esconde a área doadora por muito tempo, permitindo, então, que ela evolua de uma maneira sem ter que dar explicações, sem cicatriz na área doadora. A pega do enxerto ocorre de uma maneira didática em 3 fases. Inicialmente, a embebição do soro, que provavelmente só mantém ele molhadinho, vamos dizer, impede a dissecção. E com 2 a 3 dias depois, alguns vasos se conectariam com vasos antigos ou novos vasos seriam formados. E a teoria, que eu realmente não sou nenhum cientista, mas a teoria que eu acredito é que realmente acontece ambas as coisas. Vasos que encontram vasos que não se encontram vasos, formam-se novos, e são eventos consecutivos e traz, então, a pega do enxerto. A contração primária, do ponto de vista cirúrgico, é aquela que a pele, assim que você tira da área doadora, ela se contrai. Quanto mais espessa, mais ela vai se contrair. Então, os enxertos não contraem primariamente. A contração secundária é consequente à quantidade de fibroblastos, miofibroblastos na área receptora. E são inversamente proporcional à quantidade de derme no enxerto. Enxertos mais espessos causam menos contração secundária. Então, esses fibroblastos que levam a contração da ferida traria, então, seria inversamente proporcional à espessura da pele. A contração secundária, basicamente, é assim: as feridas que foram fechadas por enxertos finos vão contrair mais que as feridas que foram fechadas por enxertos mais grossos. E as feridas que foram fechadas por enxertos parciais espessos vão contrair mais por feridas que foram fechadas por enxerto de pele total. Só que nós não temos pele total. E para cá, uma breve falando sobre Integra, Jack Burke trabalhou, acreditem ou não, por 20 anos na criação dos poros da matriz dérmica. Seria, então, o tamanho do poro que as células pudessem entrar e substituir o DNA, no caso da Integra bovino, pelo nosso DNA, por o nosso imprint naquele DNA, então elas fagocitariam o DNA e devolveriam o DNA à nova derme sem destruí-lo, e as outras células, então, se encarregariam de ir atrás e fazer a vascularização, como se você tivesse uma garagem e você fosse o carrinho que fosse parar lá no último bloco da garagem, mas tivesse que manter aquele carro eletricamente vivo. Então, as células te procuram, vão te seguindo. A hora que você, eventualmente, o macrófago conseguiu substituir o colágeno, virou um fibroblasto e tudo mais, e já está vivo. As células já mantêm vivo. Então, a derme é integralizada e acharam esse nome. Então, Integra, originalmente, ele vinha desde a década de 60 estudar o tamanho do poro, informação que eu recebi pessoalmente dele, a pessoa realmente muito singular.
E hoje tem as várias formas, mas basicamente é um colágeno coberto por silicone, que é integralizado e eventualmente pode ser removido em torno de 2 ou 3 semanas depois e coberto por uma camada muito fina de epiderme. A Integra tem nenhum interesse particular na Integra, a razão é porque é a mais antiga e é conhecida de todos, hoje são mais de 50 marcas de substitutos. A Integra, então, ela tem uma camada de silicone, a parte dérmica, obviamente, é a parte que vai ser colocada em contato com a ferida. Aqui uma excisão feita com a injeção subcutânea de adrenalina, é coberta, então, com esse aspecto. As áreas de torso geralmente não necessita de transformar o enxerto em malha, que é muito bem acomodado, e esse, então, faz temos certeza que não há hematomas, e nas áreas de mais movimento ou de mais alterações de relevo, às vezes pode fazer a malha mais para acomodar ou numa dúvida de um possível hematoma, o hematoma então não se formaria e vazaria tipicamente quando há, principalmente é uma matriz muito cara, às vezes quando há limitação de obtenção, nós usamos na parte volar ou de flexores a matriz inteira e na parte do braço ou a parte dorsal ou lateral do antebraço com a matriz em malha. Do ponto de vista prático, existe muito pouca diferença no resultado, porque esses interstícios são cobertos pelo nosso tecido, a nossa derme, e eventualmente o resultado vai ser o que você colocou. Nesse caso específico dessa pessoa, que tinha sofrido uma queimadura de quase 80% do corpo, nessa situação nós usamos pele em malha em todas as regiões, mesmo onde não usamos malha na Integra. Então, o resultado final vai ser do tipo de pele que for colocado. Pois pele em malha vai ter um aspecto de pele em malha, pois pele a tira inteira vai ter o aspecto da tira inteira. E como conclusões, várias conclusões obviamente são muito simples. Por lei, norma no nosso país, o paciente, o centro de queimado é liderado por um cirurgião plástico, obviamente existe a equipe multidisciplinar, então ele deve ser tratado, desejamos que todos esses pacientes sejam realmente tratados num ambiente especializado. É importante que nós lembramos que a gente não trata a queimadura, e o meu pai falava isso constantemente, é um dos nossos motos de tratamento, a gente trata pessoas com queimaduras, a pessoa é um todo, não somente, obviamente, as alterações clínicas, mas o ser emocional. Mônica, minha irmã, é uma das grandes pioneiras na qualidade de vida pós-queimaduras, publicou enormemente sobre isso, inclusive a qualidade da vida íntima do paciente adulto, e é muito importante que nós consideramos a pessoa como um todo e que nós desejamos e tentamos tudo que for necessário para devolver esse paciente à sua vida o mais normal possível. A equipe disciplinar é fundamental, não tem como você tratar queimaduras num ambiente não especializado, e o objetivo principal nosso, durante o tratamento agudo, é o fechamento da ferida, o mais rápido possível, seja por cura espontânea nas lesões de 2º grau, seja por intervenções cirúrgicas mais agressivas nas lesões de 3º grau. O desbridamento e os curativos constantes geralmente são suficientes para as lesões de 2º grau tratadas num ambiente especializado, porque existe vários métodos de impedir a progressão da lesão, principalmente evitando ou impedindo ou tratando a infecção no caso de ela já ter acontecido. E a intervenção cirúrgica, removendo a queimadura de 3º grau, vai permitir, então, que nós façamos os enxertos, a cobertura e o paciente sare. A continuidade do tratamento, entretanto, é muito importante, e mesmo que nós não tenhamos, ou seja, esse ou aquele centro que não tenha a condição de continuar o tratamento do paciente a longo prazo, passa a ser uma responsabilidade nossa, da equipe multidisciplinar e nossa como cirurgiões plásticos, sendo líderes dessa equipe, que nós consigamos a continuidade do tratamento, seja ela de uma retração, seja ela de uma outra dificuldade clínica, seja ela de uma dificuldade emocional. Nós queremos ter certeza que esse paciente vai voltar à sua vida o mais usual possível. E se não conseguirmos devolvê-la à vida usual, devemos, então, conseguir ou tentar conseguir alternativas que o façam feliz e que tenham a vida ao mais completa possível. Eu agradeço muito pela oportunidade e quero dizer principalmente que no caso do paciente do grande queimado, a gente prefere sempre, claro, o autoenxerto, mas que no Brasil nós temos bancos de pele bastante sérios que lutam contra essa dificuldade que eu já mencionei diariamente. São pessoas que têm muito orgulho do serviço deles e que têm ajudado realmente centenas e centenas de pacientes a sobreviver. Surpreendentemente, o SUS ele permite que nós utilizemos matrizes, tem vários convênios que causam algum tipo de dificuldade, mas qualquer serviço estabilizado já tem
estabelecido, já tem as rotinas administrativas para conseguir as coberturas alternativas. Então, por isso que se torna tão importante que o paciente seja tratado num serviço especializado. Muito feliz por ter participado, agradeço muito a Academia Nacional de Medicina por ter escolhido o nosso nome para poder participar dessa aula e agradeço a todos vocês que assistiram. Muito obrigado.